Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarese. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medidas elétricas, tá? E especificamente do amperímetro. Muito bem, começando aqui com o pensamento do momento de Carlos Duarte, né? Ele diz o seguinte, que não é racional renunciar a ser livre, né? Então não é racional renunciar a ser livre. Então uma reflexão aqui importante, tá? Bom, quando a gente fala de medidas elétricas, né, um amperímetro ele é um aparelho utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica que passa por um fio, tá bom? Então aqui a gente tem a representação de um amperímetro. Esse aqui é um amperímetro muito comum, chamado amperímetro alicate, né? Em que você, com essas garras aqui, você abraça o fio e ele te dá a leitura, né? Você veja que esse aqui é um amperímetro digital, esse aqui é um amperímetro analógico, tá bom? Bom, a gente pode medir tanto corrente contínua como alternada com os amperímetros, tá? E a unidade utilizada é o ampere, que é a unidade de corrente elétrica que a gente já tinha visto anteriormente, tá? Aqui, o amperímetro ele deve ser ligado sempre em série, tá? Para aferir a corrente que passa por determinada região do circuito. Então ele sempre é ligado em série, tá? Isso se deve aqui à característica do amperímetro que nós vamos ver agora, né, que é justamente o seguinte, né? Uma vez que ele é ligado em série, o que acontece? Ele deve ter uma resistência interna muito pequena, justamente para não influenciar na resistência equivalente do circuito, tá bom? Então o que acontece? A resistência de um amperímetro ela é baixíssima comparada com outros elementos, por isso que é ligado em série. Se liga um amperímetro em paralelo, como ele tem resistência pequena, né, o que vai acontecer? A corrente, a maior parte da corrente vai passar por ele, e ele não vai estar medindo a corrente naquele ramo, naquele trecho do circuito que a gente quer aferir o valor dessa grandeza física, no caso a corrente elétrica, tá bom? E aí, olha só, nesse caso considera-se um amperímetro como sendo ideal. O que é um amperímetro ideal? É aquele cuja resistência ela é o quê? Ela é nula, resistência nula, igual a zero, tá bom? Então, tá aí, né, apresentando aqui a questão do amperímetro. Né? Um amperímetro deve ser ligado em série, deve ter uma resistência pequeniníssima. Né? Quando ele tem a resistência nula, ele é considerado um amperímetro ideal. Certo, pessoal? É isso aí. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!